Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Bom, estamos para a nossa segunda aula, né? E de acordo com o nosso guia, nossa segunda aula nós vamos falar sobre a modelagem de sistemas, né? A modelagem conceitual, né? Especificamente para banco de dados, a gente vai utilizar o modelo entidade-relacionamento. Possivelmente vocês vão ver falar desse tema, modelo entidade-relacionamento aí durante todo o curso, né? Faz parte de todo o projeto de banco de dados, de um banco de dados de um sistema. O início de todo projeto é onde você faz o modelo entidade-relacionamento, o analista elabora o modelo entidade-relacionamento para resolver ali o problema que o cliente tem, né? Então, seguindo, bom, essa é o modelo entidade de relacionamento. A gente pode dizer que é uma fase de análise de projeto de sistema, né? Onde o analista de sistemas, ele especificamente ele vai entrar em contato com o seu cliente, vai tentar entender qual o problema que o cliente tem, qual o problema do cliente, o cliente precisa, o que precisa modelar de sistema para poder atender as necessidades do cliente. Então, é aquela fase de análise que nós dizemos mesmo no desenvolvimento de sistemas, né? Então, o analista ele vai trabalhar, vai fazer um levantamento de requisitos junto ao cliente, né? Para entender realmente o que o sistema precisa para atender as necessidades do cliente, né? E o modelo entidade relacionamento, a gente diz que é um modelo conceitual, porque nós dizemos no desenvolvimento de sistemas, né, que ele é uma modelagem de alto nível, ou seja, ele procura representar as diversas situações mais próximas do mundo real, né? A gente vai ver nos próximos slides como que é feita a modelagem, quais são os elementos de diagrama para fazer essa representação, e ela é exatamente muito próxima do mundo real, porque ele tenta representar exatamente a situação do problema que o cliente precisa para resolver, né? Vamos seguir então. Então, uma característica do modelo de entidade de relacionamento é que qualquer situação do mundo real ela pode ser representada pelos elementos do modelo entidade de relacionamento, também muito chamado de MER, né? MER, a sigla do modelo. Então nós temos 4 elementos básicos do modelo entidade de relacionamento que com esses 4 elementos nós conseguimos representar uma situação de um sistema baseado na descrição que o cliente passa para a gente. Então, quais são esses elementos, né? São entidades, relacionamentos entre entidades, atributos de entidades e também, quando necessário, atributos de relacionamento, né? Então, basicamente, nós temos entidades, relacionamentos e atributos. Com esses 3 elementos, né, nós conseguimos representar a situação de uma análise de um sistema de um possível cliente. Então, agora eu vou explicar para vocês detalhadamente cada um desses elementos, né, dentro da modelagem. E a gente começa então com as entidades. Bom, o que são entidades, pessoal? São elementos do mundo real. Então, no modelo entidade-relacionamento, uma entidade ela pode representar objetos, pessoas, procedimentos, né? E uma característica das entidades que ela, dentro da modelagem, quando você está fazendo uma análise de um sistema, conversando com o cliente, levantando os requisitos do sistema dele, as entidades geralmente são sempre substantivos, né, dentro do português, né? Então a gente tem aqui na representação diagramática do modelo entidade de relacionamento, as entidades são representadas por um retângulo, né? Então aqui no caso nós temos aqui uma entidade aluno
e uma entidade de disciplina. Bom, durante toda essa aula, nos exemplos, eu vou levar em consideração um caso, né, fazendo uma modelagem entidade-relacionamento de uma escola, certo? Então, em uma escola, já para a gente começar a entender exatamente quais são os elementos em uma escola, né? Quando você vai conversar, você vai conversar com a diretora de uma escola, que você vai desenvolver um sistema, né? Aí você vai ter que desenvolver um banco de dados para esse sistema. Você vai conversar com a diretora da escola. Bom, o que nós precisamos desenvolver para atender suas necessidades aqui na escola de registros acadêmicos, né? Bom, a diretora possivelmente vai começar a fazer um descritivo para você da escola. Bom, aqui na escola nós temos vários cursos, né? Dentro dos cursos nós ofertamos diversas disciplinas, não é? E nós temos muitos alunos, nós temos professores, né? Um professor pode ministrar diversas disciplinas, uma disciplina pode ser ministrada por professores diferentes, né? E com base, o analista conversando com o cliente, né? Com base nessa conversa, geralmente ele vai ouvir esse descritivo do cliente e ele vai montar o diagrama entidade-relacionamento baseado nessa conversa com o cliente. E geralmente, né, dentro de um modelo entidade-relacionamento, as entidades são substantivos, né? Então aqui a gente tem um exemplo, nesse exemplo que eu estava dizendo, a gente tem a entidade aluno e tem aqui, por exemplo, a entidade disciplina. Então as entidades, elas representam sempre algum elemento do mundo real. Então pode ser carro, pode ser uma pessoas, pode ser objetos, móveis, etc. Procedimentos, né, como prova, histórico, tudo isso pode ser uma entidade quando você faz uma análise de um sistema para montar uma entidade de relacionamento. A gente vai ver diversos exemplos ao longo aqui da aula. Bom, o que é um relacionamento? Então, nós falamos de entidade, né? Entidade representa algum elemento do mundo real, né? E o que é um relacionamento? Bom, no mundo real, os elementos, eles se associam, né? Nós podemos ver pessoas se associam. Um aluno, qual que é a relação que existe entre um aluno e uma disciplina? Que é exatamente o nosso exemplo aqui. Um aluno cursa uma disciplina, né? Então, é uma associação que existe entre duas entidades. Então, qualquer associação que existe entre duas entidades é chamada de relacionamento. Pois bem, então você tem, por exemplo, vamos supor um sistema de venda, né? Você tem vendedor, você tem cliente e você tem produto, né? Nesse caso, nós temos aí 3 entidades. São vendedores, clientes e produto. Qual é uma associação possível entre essas 3 entidades? Uma venda, né? Como você, vendedor, vende produto. Então, quando essas entidades elas se associam, né, você tem um relacionamento entre essas entidades. Bom, como a gente disse que as entidades geralmente são representadas por substantivos no português, os relacionamentos sempre são representados por verbos. Então, quando você está conversando com o cliente está explicando ali qual é o negócio dele, que você precisa modelar o sistema para ele. Uma forma de você entender isso, substantivos geralmente são entidades e verbos, que é um relacionamento entre entidades, geralmente vai ser um relacionamento. E dentro da modelagem ele é representado por um losango. Então aqui, continuando o nosso exemplo da escola, né, que você está conversando com a diretora e a diretora fala, não, aqui nossos alunos, eles cursam, dentro do curso, eles cursam diversas disciplinas, né? E uma disciplina, ou seja, ela é ofertada para alunos.
vários alunos cursam ela. Então, quando você tem esse relacionamento entre duas entidades, você representa dessa forma aqui com o losango. Então, esse é o relacionamento entre aluno e disciplina, né? Um aluno cursa a disciplina, no caso aqui o verbo cursar. Pois bem, bom, agora a gente continua, então nós falamos de entidade, falamos de relacionamentos, né? E, por fim, nós vamos falar dos atributos, né? Então, o que são atributos? Os atributos, né, na definição da literatura, eles descrevem as propriedades de uma entidade ou de um relacionamento. Pois bem, então a gente volta no slide anterior, nós temos aqui a entidade aluno e nós temos a entidade disciplina. Não, tudo bem, mas o que representa um aluno? Como que você caracteriza um aluno? Né? Essa seria você conversando com o seu cliente, você já identificou que ali existe uma entidade, mas você precisa saber o que representa, o que caracteriza essa entidade, né? Quais são as propriedades dessa entidade. Por exemplo, aí você vai conversar com o seu cliente e fala, bom, tá tudo bem, entendi aqui que os alunos cursam disciplina, mas como que você identifica os seus alunos aqui na escola? A diretora possivelmente vai falar, não, eu identifico os alunos, né? Cada aluno tem uma matrícula, tem os dados do nome do aluno, tem endereço, tem a data de nascimento do aluno. Pois bem, quando o seu cliente começa a falar essas características de uma determinada entidade, isso vão ser atributos dessa entidade. Então a diretora disse, não, todo aluno aqui tem uma matrícula, né? Uma matrícula diferente para cada aluno, a gente armazena o nome dele. Aqui, no caso, no exemplo, eu coloquei essa matrícula e nome, mas ela poderia falar, a gente armazena a data de nascimento, o nome do pai, o nome da mãe, o endereço. Então, tudo isso são atributos da entidade aluno, né? Então, os atributos, eles descrevem as propriedades de uma entidade. No caso da disciplina aqui, aí você vai perguntar para o diretor, bom, mas como que você identifica uma disciplina? Não, toda disciplina ela tem um nome, ela tem uma sigla, né, que a gente identifica a disciplina pela sigla, e ela tem a ementa, ela tem a carga horária, enfim, tem o conteúdo programático. Então, tudo isso seriam atributos da entidade de disciplina, né, que representam, são as propriedades da entidade. Você só tem como identificar uma determinada entidade por algum atributo, né? Você vai fazer uma compra, por exemplo, de um sapato, né? E quando você vai filtrar a busca para você consultar, achar um sapato que te atenda, né? Num sistema de venda, por exemplo, você vai buscar por características, propriedades de um sapato. Por exemplo, eu quero um tênis, eu quero que uma numeração específica, né? De 39 a 44. Então, tudo isso são características de um sapato. Seria o que? Numeração, material que é feito, cor, né? Marca, seriam atributos. Então, atributos eles servem para você identificar uma entidade. Bom, nós falamos aqui dos atributos de entidade, mas atributos também eles podem ser de relacionamento, né? Na modelagem ele é representado por uma elipse ligada ao elemento, no caso. E aqui uma informação importante é que não existe uma entidade sem pelo menos um atributo, né? Como eu estava dizendo, senão não tem como você identificar, caracterizar essa entidade. Uma disciplina, como que você caracteriza uma disciplina? Não sei. Não existe. Alguma característica essa disciplina ela tem que ter para você poder consultar ela, armazenar, enfim. Bom, aí a gente falou que não existe entidade sem atributo, né? Então, no caso dos relacionamentos, né, ao contrário de entidades, relacionamentos eles podem existir sem que haja um atributo, né? Como nesse exemplo aqui, um aluno ele está relacionado com uma disciplina. Como que ele está relacionado a uma disciplina? Ele está cursando uma disciplina, né? Então ele pode simplesmente cursar uma disciplina sem que haja nenhuma informação a mais a respeito, né?
Isso é possível em qualquer modelagem de sistema onde você tem um relacionamento entre duas entidades e quando ocorre esse relacionamento, não há nenhuma informação a mais que possa ser guardada com esse relacionamento. Então, isso é possível na modelagem, aliás, é muito comum, né? Por exemplo, um carro possui um motor. Tudo bem, o motor tal, o carro tal. Essa relação entre o carro possui o motor, não há necessidade de armazenar mais nenhuma informação a respeito disso. Então, o relacionamento existe, não existe nenhum atributo do relacionamento. Mas, quando há a necessidade de armazenar uma informação adicional, né, onde essa informação ela está relacionada diretamente ao relacionamento entre duas entidades, então nós dizemos que existe ali um atributo de relacionamento, né? Por exemplo, então no caso aqui, um aluno pode cursar uma disciplina, tudo bem, relacionamento está feito, aluno, disciplina. Aluno José da Silva está relacionado à disciplina de português. Ótimo. Tudo bem, o José da Silva está cursando português, né? Pois bem, mas e quando você, por exemplo, o José da Silva está cursando português, né? E eu preciso, ao final do curso, da disciplina, eu preciso lançar a nota do José da Silva na disciplina de português, né? Então, nós dizemos que esse atributo nota, ele é um atributo que está ligado diretamente ao relacionamento, né? O atributo nota, ele não está ligado ao aluno e nem está ligado à disciplina. Por quê? Né? Nós vamos ver aqui à frente, né? No exemplo abaixo, o atributo nota diz respeito somente ao vínculo entre aluno e disciplina. Porque não faz sentido se o atributo estivesse vinculado à entidade aluno ou à entidade disciplina. Por quê? Imaginemos que o atributo nota esteja vinculado ao aluno. Bom, todo aluno vai ter a mesma nota independente da disciplina que ele está cursando. Então, suponhamos que um aluno cursa português, matemática, história, geografia. Se o atributo nota ele está ligado ao aluno, ou seja, para todas as disciplinas que ele cursa, ele teria a mesma nota, porque o atributo nota está ligado ao aluno. Então, ou seja, para português, matemática, história, geografia, ele teria 100, a nota seria do aluno. O aluno José da Silva tem 100. Mas aí não faz sentido, porque a nota ela não é do aluno. A nota ela é da relação que existe entre o aluno e uma determinada disciplina. Agora, se a nota tivesse vinculada à disciplina, né, todos os alunos que estão cursando uma determinada disciplina teriam a mesma nota, porque imagina, a disciplina português, né, a sigla POR, nome, português, nota 100. Ou seja, todo mundo que cursa a disciplina de português teria nota 100, também não faz sentido, né? Então, atributo de relacionamento também é muito importante em qualquer modelagem de sistema que vocês forem fazer, né? Então, qual seria um descritivo da diretora para você nessa modelagem aqui, que um aluno cursa a disciplina? Possivelmente a diretora falaria para você assim: não, os alunos eles cursam a disciplina, né? Uma disciplina, então, ela pode ser cursada por diversos alunos, né? E para cada aluno que cursa a disciplina, ele recebe uma nota, né, no final da disciplina. Quando o cliente fala isso para você como um analista, né, como um analista de banco de dados, você já vai perceber, não. O atributo nota, ele é um atributo do relacionamento entre aluno e disciplina, certo? Então vamos seguir, pessoal. O próximo elemento do modelo de entidade de relacionamento que a gente vai falar aqui são as chaves, né? A chave está relacionada diretamente aos atributos, né, de uma entidade. E o que seria a chave? Seria um atributo da entidade que identifica
unicamente, né, um registro daquela entidade. Né? Então, voltamos ao nosso exemplo aqui de aluno e disciplina. Bom, como eu posso identificar um aluno no meu sistema? Você tem quais atributos que você tem possíveis de aluno? Matrícula e nome. Eu quero identificar, eu quero aqui consultar um determinado aluno no meu sistema. Então, se você consulta por José, né, pelo nome do aluno, possivelmente você vai retornar, o sistema vai retornar para você diversos alunos com o nome de José. Né? Você fala, não, eu quero pesquisar pelo nome completo do aluno. Aí você coloca José da Silva Santos. Possivelmente, numa escola grande, vão ter mais de um José da Silva Santos. Então, qual que você entende disso? Que o atributo nome, na entidade aluno, ele não identifica um aluno de forma única no seu sistema. Aí a diretora pega e fala para você assim, bom, mas na nossa escola, cada aluno tem uma matrícula diferente. Não existe dois alunos com a mesma matrícula. Quando a diretora fala isso para você, você já identifica, opa, o atributo matrícula é um atributo candidato a ser chave dessa entidade. Né? Então, continuando aqui a nossa explicação, toda entidade ela necessita de um atributo-chave para identificar unicamente um registro. Né? Então, o atributo-chave é o meio de acesso principal para se consultar os dados. Geralmente, um atributo-chave que acredito que todos nós vemos no dia a dia são os chamados códigos. Né? Qual o código desse produto? Né? A pessoa fala código 136. O que significa esse código? Seria um atributo do produto que identifica unicamente esse produto. Né? Ou seja, se digitar 136, não vai ter dois produtos com o mesmo código 136. Né? Por exemplo, numa conta corrente no banco, qual seria um atributo chave de uma conta corrente? O número da conta, por exemplo. Né? Não vão ter dois clientes no banco com o mesmo número de conta. Podem ter dois clientes com o mesmo nome, dois clientes com o mesmo endereço, né? Dois clientes com o mesmo saldo na conta, mas dois clientes com o mesmo número de conta não vai existir. Então, é um atributo chave. Então, continuando aqui o exemplo, né? Foi o que eu expliquei anteriormente. Na entidade aluno temos dois atributos, matrícula e nome. Convence que o atributo nome pode se repetir para mais de um aluno. Dois alunos podem se chamar José da Silva. Logo, o atributo nome não pode ser chave da entidade. Já o atributo matrícula pode ser único para cada aluno. Sendo assim, o atributo matrícula se torna a chave da entidade. Todo atributo chave deve ser grifado na modelagem. Então, nós temos aqui, né, na entidade aluno, nós temos dois atributos, matrícula e nome, e matrícula se torna a chave da entidade. Então, eu grifo o atributo chave. Bom, pessoal, nós temos aqui dentro do modelo de entidade de relacionamento também, nós podemos ter chaves compostas, né? O que são as chaves compostas? É quando um único atributo ele não é suficiente para identificar unicamente, né, aquela entidade. Então você necessita de dois ou mais atributos para identificar unicamente um registro em uma entidade. Eu coloquei aqui que nós vamos exemplificar nas próximas aulas, porque vai ficar mais fácil da gente contextualizar e explicar nas próximas aulas quando nós formos fazer mapeamento de entidades de cardinalidade múltipla, né? Vou explicar isso mais para frente, então vai ficar mais fácil. Mas um exemplo bem simples para vocês entenderem chave composta, né? Imagina, né, o exemplo que eu dei de contas em banco, né? Então, geralmente, uma conta em banco, você dá para o que você precisa para identificar uma conta? O número da agência e o número da conta corrente, né?
Por quê? O que quer dizer isso? Que você pode repetir número de conta corrente para agências diferentes. Ou seja, a agência 001 pode ter a conta 010 e a agência 002 também pode ter a conta 010, né? Então eu tenho uma chave composta, ou seja, só o número da conta não se torna chave, né, da entidade, porque ele se repete para diferentes agências. Mas isso a gente vai exemplificar mais para frente, né, para vocês entenderem melhor. Bom, vamos falar aqui de cardinalidade nos relacionamentos. É também uma das questões mais importantes aí na modelagem de sistema, de um banco de dados e também no desenvolvimento de sistema, né, você identificar a cardinalidade nos relacionamentos entre entidades, né? Então, como nós dissemos, os relacionamentos eles representam a associação entre as entidades, né? No nosso exemplo, aluno com disciplina. Então, qual seria o grau de associação entre um aluno e uma disciplina? Então, a cardinalidade nos relacionamentos é exatamente qual o grau de associação o nível de associação entre essas duas entidades, né? Então, nós temos dentro da cardinalidade três tipos de cardinalidade, que é um para muitos e muitos para muitos. O que é isso, né? Vamos entender o que é isso. Bom, cardinalidade de relacionamentos de 1 para 1. Então, um exemplo que a gente colocou seria entre uma entidade motor e uma entidade carro, né? Aí nós dizemos que qual a associação entre um motor e um carro? Bom, um determinado motor, ele pertence a um carro, certo? E quais são os atributos aqui de motor? Bom, o motor ele é caracterizado pelo código, é caracterizado pelo tipo de combustível. Ah, mas o que identifica um motor? Bom, o código do motor. Pois bem, como é caracterizado um carro? Pelo seu modelo e pelo ano. Mas que identifica unicamente o carro? Bom, seu modelo. Pois bem, então o motor pertence a um carro. E tem como um mesmo motor pertencer a mais de um carro ao mesmo tempo? Não. Um determinado motor, né, com código, ele sempre pertence a um único carro. Não tem como o motor pertencer a 2 carros ou mais. Ele pertence a um carro. Então aqui, quando eu falo que o motor pertence a um carro, né, esse um vem do lado de cá, no relacionamento, do lado oposto da entidade. Bom, então, em um carro, né, eu tenho mais de um motor? Não. Em um carro, eu tenho apenas um motor. Não tem como um carro ter mais, né, numa lógica comum, né, não tem como um carro ter mais de um motor. Então, um carro ele tem sempre apenas um motor. Então, esse relacionamento nós dizemos que ele é um relacionamento de 1 para 1, né? O motor pertence somente a um carro e o carro tem somente um motor, né? Não tem como um carro ter N motores, né? Ter 10 motores, por exemplo. Então, essa é a lógica do 1 para 1. Bom, agora uma outra cardinalidade também, né? Que seria 1 para muitos. Né? Então, continuando a modelagem, né, do exemplo escola. A diretora, você é o analista, né? Você está descrevendo um sistema, fazendo um modelo de entidade de relacionamento e a diretora fala para você. Então, aqui na escola nós temos vários cursos, né? Um curso, nós armazenamos o nome do curso e tem a sigla do curso. Cada curso tem uma sigla diferente. Então, você já identifica que a sigla é uma chave da entidade curso. Nós temos os alunos, né? Como a gente já disse, o aluno é identificado por matrícula e nome. Aí a diretora fala para você, então, em um mesmo curso, nós temos muitos alunos cursando esse curso. E um aluno, ele sempre pertence a um determinado curso, né? Nós nunca temos um mesmo aluno
participando de 2 cursos ao mesmo tempo aqui na escola. Então, quando a diretora fala isso para você analista descrevendo o sistema, você já entende que esse relacionamento entre curso e aluno é um relacionamento de 1 para N, ou seja, um curso tem N alunos vinculados a ele e um aluno sempre pertence somente a um curso, né? Se a diretora fala para você, não, um aluno ele pode ser aluno de mais de um curso diferente, pode ser aluno de 3 cursos, 4 cursos, já seria outra análise, né? Mas quando ela fala para você que um aluno sempre pertence somente a um curso, então seria um relacionamento de 1 para N, de cardinalidade 1 para N nesse relacionamento entre curso e aluno. Bom, e o relacionamento muitos para muitos? Seria o nosso exemplo. Nós estamos dando desde o começo da aula, né? Um aluno cursa várias disciplinas. Então a diretora fala para você, não, o mesmo aluno ele cursa diversas disciplinas. Ele cursa português, matemática, história, geografia. Então, dentro desse relacionamento, você tem que um aluno cursa N disciplinas. E ela vai falar para você, não, uma mesma disciplina, ela também é cursada por muitos alunos, né? Ou seja, na turma de português, nós temos lá 30 alunos, 40 alunos, 50 alunos. Então, aqui você tem um relacionamento de N para N. Se ela dissesse para você assim, um aluno cursa somente uma disciplina, ele não cursa mais que uma disciplina, né, aqui na escola. Aí seria, aqui no lugar do N, seria 1. Mas isso não é a realidade. Agora, se você falar, uma disciplina ela é cursada sempre por um aluno só, né? Ela não é cursada por mais de um aluno. Também não é a realidade, seria 1 aqui. Mas no caso, um aluno cursa várias disciplinas, uma disciplina é cursada por muitos alunos. Então, pessoal, isso aqui, eu acredito que foi uma aula, a gente chegou no final dessa aula, né, de modelagem. E no próximo vídeo eu vou fazer um exemplo de modelagem para vocês, né? E isso aqui, eu acredito que foi uma das aulas mais importantes, né? Porque hoje em dia, um dos problemas que existem são analistas que às vezes não tiveram exatamente essas noções básicas aqui de modelagem de sistema e acaba modelando o sistema de forma errada, né? Trazendo aí diversas problemas, principalmente para os clientes, né, que usam os sistemas. Então, essa fase de modelagem, onde você vai construir um sistema e você vai fazer uma entrevista com o seu cliente, é uma fase essencial, né, onde você tem que procurar entender exatamente qual é o negócio do cliente, para você fazer uma modelagem correta, para você como analista não ter problema e para você também não dar problema para o seu cliente posteriormente, né? Então eu queria que vocês instalassem o aplicativo Dia, que nós vamos usar aqui para poder. É um aplicativo onde você constrói essas modelagens. Nós vamos fazer exercício baseado nesse aplicativo. Então aqui está o endereço, eu vou colocar no curso também, lá o link, né? E o próximo vídeo que eu vou fazer agora vai ser a gente fazer uma modelagem